10 da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25, apenas esses dois versículos, que diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A nossa fé não pode ser vivida na solidão e no conforto das nossas casas. À medida que o dia do Senhor se aproxima, nós precisamos robustecer a ideia do congregar. Essa é a lembrança que o escritor aos Hebreus nos faz. À medida que o dia do Senhor se aproxima, e ele se aproxima com velocidade, há um detalhe da vida cristã que nós não podemos nos esquecer, que é o congregar. Todos nós, quando falamos da pandemia do coronavírus, nós nos lembramos de parentes, amigos, pessoas ligadas à nossa vida e à nossa família, que perderam a vida durante a pandemia. Mas nos esquecemos de pensar que foi um golpe extremamente forte contra as comunidades cristãs, porque tudo que impede o congregar, à medida que o dia do Senhor se aproxima, é para nós motivo de alerta, um grande alerta. Congregar, para algumas seitas e religiões, pode ser algo que nós temos a liberdade de optar, mas não para o cristão, genuíno cristão, nascido de novo, chamado por Deus do mundo para a vida eterna. Para estes não. É diferente. Por diversas vezes nós somos alertados nas Escrituras sobre as diferentes áreas notoriamente afetadas à medida que nos aproximamos do fim. Jesus nos alertou que à medida que chegássemos no fim, o amor de muitos se esfriaria. E aí nota-se, é digno de nota o amor espiritual, o amor por Deus, fundamentalmente, e por sua obra de uma forma mais abrangente. O amor matrimonial, que é o amor que você tem ao cônjuge com o qual você fez aliança de matrimônio.
E essa é uma aliança de duração até a morte, sob qualquer circunstância. O amor congregacional, que é o amor fraternal entre irmãos na fé, Jesus disse, como um alerta, que à medida que nos aproximássemos do fim, esse amor receberia golpes constantes, de modo a que nos sentíssemos frios o suficiente para não nos importarmos com a nossa relação com Deus, com a nossa relação conjugal, com a nossa relação familiar e com as nossas relações intramuros na igreja. A frieza do amor em todos os segmentos, espiritual, comunitário, familiar, matrimonial e relacional diverso, é uma ameaça, é um alerta, é uma tendência. E quem disse isso foi Jesus. E eu peguei de diferentes autores da Bíblia, de diferentes autores em cada livro, segundo o seu estilo literário, lembranças quanto à volta de Jesus. Nós lemos hoje, o escritor aos Hebreus diz, à medida que nos aproximamos do fim, devemos procurar a congregação o máximo que pudermos. E nós, hoje, estamos enfrentando uma dificuldade muito séria, que é convencer a igreja a congregar, a estar junto, a honrar o dia do Senhor, uma vez que nós temos os dias da semana com dificuldades para nos reunir. Não, mas nós temos sempre algo importante para fazer. E vamos deixando de nos congregar à medida que o dia do Senhor se aproxima, colocando-nos em risco de sobrevivência como igreja. Eu tive pessoas que deixaram a congregação assim que nós retornamos os cultos públicos, depois da pandemia. E uma delas se despediu de mim dizendo a seguinte frase: eu quero deixar a igreja, porque se eu ficar, eu vou brigar com o Senhor. Se eu brigar comigo, depois de ficarmos de portas fechadas 6 meses, de termos sido tão mortalmente golpeados pelos lockdowns, mortalmente golpeados pela nossa dificuldade de nos congregarmos. Depois de eu ter voltado os cultos públicos na igreja, 2 meses depois que a maior parte das comunidades estavam reunidas, alguns abandonaram a congregação voluntariamente, por diferentes questões, por não concordar com a maneira que nós tratamos essa questão do coronavírus, imaginando uma identificação política com algum lado desse universo bipolar que se transformou a sociedade brasileira. Como se nós esquecêssemos de que a Bíblia nos informa de que o mundo jaz no maligno, sob a esquerda, sob a direita, sob o centro, sob qualquer ismo, o mundo jaz no maligno. Esse mundo caminha
para uma configuração final, independentemente das forças políticas que governam o país. Paulo nos alertou do ponto de vista doutrinário, nos advertindo que haveria um derrame de ensinos de demônios à medida que aproximássemos do fim. Portanto, hoje nós encontramos igrejas com uma variedade, um cardápio generoso de opções, especialmente para quem não quer viver uma vida piedosa ou não quer refrear a sua carne dentro do universo do culto. E você vai encontrar igrejas ambientadas a danceterias e até a bailes carnavalescos. Isso é profético, porque o que nos afasta do centro do culto protestante cristão, que é as Escrituras Sagradas, e que nos leva para o campo das sensações, essas opções são opções que estão do lado oposto da fé. O escritor aos Hebreus, representando os autores das cartas gerais, nos advertiu sobre algo bastante comum e simples. Não se está falando de orar todos os dias, 1 hora por dia, jejuar 2 vezes por semana, não se está falando de nenhum tipo de disciplina devocional. O escritor aos Hebreus fala sobre a fragilidade numa prática simples, que é estarmos juntos. Nós temos experimentado aqui na igreja, desde o fim da pandemia, um esvaziamento que nos torna e nos faz, pelo menos a mim, eu não sei os irmãos, mas me faz muito triste. E eu sou do tipo daquele que quando fica triste deixa de comer, não tenho fome, não tenho apetite. A verdade é que o quadro geral, a frieza no amor, essa abertura demasiada a doutrinas diversas e a igrejas com essa diversidade de característica, a fragilidade no congregar, alertas que estão espalhados pelo Novo Testamento, Jesus fazendo um alerta, Paulo fazendo outro alerta, e o escritor aos Hebreus, representando os autores das cartas gerais, falando sobre a fragilidade no congregar. Nós não temos força para estar juntos. Por vezes eu ensaio conversar com um ou outro irmão perguntando: como é que você vai? Como é que vai a sua fé? Senti sua falta ontem na igreja. Nós não sabemos o mistério que envolve o congregar. Nós achamos que é só nos sentarmos para ouvirmos um homem num monólogo de aproximadamente 40 a 50 minutos, falando sobre um texto bíblico, mas fora do alcance do seu olhar. Há coisas acontecendo dentro da comunidade e enquanto nós congregamos que nós não sabemos dimensionar. Eu gostaria de dizer para você algumas coisas importantes desse ato público de congregar. Primeiro, a orientação: não deixemos de congregarmos. Antes façamos admoestações, ou seja, que nós mutuamente nos admoestemos à medida que o dia do Senhor se aproxima, para que nós não deixemos
o congregar. Há algo misterioso nessa reunião que eu não sei explicar. Eu preciso recorrer ao texto bíblico para entender. Porque, como você, eu faço um dimensionamento sempre em 3 dimensões. A dimensão física, tridimensional, é essa sempre a minha, a sua, a nossa sensação. Mas há uma 4ª dimensão que a Bíblia fala. Ela fala desse universo espiritual, do qual você talvez não tenha tanta intimidade ou não tenha o seu discernimento despertado. Observe como este simples ato de nos juntarmos para cultuarmos a Deus pode ser fragilizado pela vida, pelo cotidiano de cada um. Eu digo a você que todos nós estamos vivendo dias maus, difíceis, complicados, e eu sinto muito em dizer, não vai melhorar, vai piorar, até que esse filho da iniquidade, homem de pecado, se levante para obter da parte de uma boa parcela de gente que se diz evangélica, adorando a imagem da besta e seguindo no curso do anticristo. Tudo tem começado com uma invasão do espaço da fé, tornando a fé uma coisa dispensável. Como se nós pudéssemos dispensar essa outra dimensão que os nossos olhos não veem, mas que os textos bíblicos insistentemente corroboram um com o outro em nos advertir sobre a existência dessa outra dimensão. Eu só estou na expectativa de que aconteça uma nova pandemia, com um novo lockdown, como vem acontecendo na China, num governo totalitário, e que essa semana a população chinesa disse basta, nós não vamos ficar trancados dentro de casa, basta, porque se protege do vírus e desprotege-se quanto a uma infinidade de outras doenças psicossomáticas e sabe-se lá Deus, tudo que está por trás dessa narrativa, especialmente quando você ouve as grandes cabeças do mundo global, os discursos claros e abertos de controle populacional, como a Holanda, ao longo desses últimos meses, está buscando em desativar todas as fazendas daquele país. O governo quer comprar as fazendas para que haja uma biodiversidade natural, tudo em defesa da biodiversidade. O mundo está sendo configurado para uma força que brevemente se manifestará. Mas a minha grande preocupação não é com o mundo. A minha grande preocupação não é se você acredita ou não em Anthony Fauci e toda a sua trupe.
se você acredita ou não em Bill Gates e em seus discursos globalistas, esse governo, recentemente, entre aspas, eleito, esse governo promete ser o governo mais globalista que existe. Promete endossar cada afirmação da Agenda ONU 2030, que é daqui a 2030, o mundo ser um ambiente mais controlado. E o espaço da fé vem sendo invadido por essa tentativa de domínio e controle, fazendo com que cada membro da igreja ache que é dispensável estar presente nos cultos dominicais. Veja lá, eu vivi para ver tamanho esfriamento. Eu vivi para contemplar com os meus olhos os cumprimentos proféticos que, quando eu era jovem, pregava nesses alertas, imaginava que isso era algo para os meus tataranetos, mas não. Este sentimento pode ser intensificado por uma agenda do entretenimento, como agora esse grande evento esportivo que toma conta do planeta, como também pelas intervenções de órgãos governamentais intervindo na agenda cristã. Eu vivi para ver governo no Brasil, num país de tantas variedades religiosas, tentando intervir na agenda da igreja. Durante a pandemia, igrejas que estavam gravando os seus cultos com o templo vazio, foi invadida pela polícia. Nós estamos adormecidos quanto a estas questões proféticas, mas não deveríamos estar. Nem os jovens, nem os pais dos jovens e nem os idosos querem intervir. Talvez o diabo conheça mais sobre o poder desse santo ajuntamento do que a própria igreja, e por isso ele tenta tanto intervir, quebrando as possibilidades de nós estarmos reunidos. Nós talvez não percebamos de fato o que acontece quando a gente está reunido. Diversas congregações vêm enfrentando, desde a pandemia do Covid-19, um esvaziamento e até um ataque à unidade, coesão do corpo de Cristo, simplesmente por conta de um discurso que pretende ser científico, quando é atividade da ciência. Ouvir todas as possibilidades, não. Houve-se uma tentativa de dominar até mesmo o discurso científico entre nós. É uma autêntica falta de senso você considerar que a igreja não está ouvindo tudo isso e sendo alvo dessas discussões públicas. Não, a igreja está aí no meio, está ouvindo. Os irmãos estão ouvindo.
Mas esse discurso que nos desconecta uns dos outros e dos cultos públicos, que nos coloca com medo da morte. Eu nunca vi tanto crente com medo da morte quanto durante a pandemia do Covid-19. Os que deveriam ter coragem para enfrentar a morte, tinham medo de morrer. Eu comuniquei à igreja que iria voltar os cultos, busquei contestações históricas, ou contextualizar tudo a outras pandemias e a outras pestes que já se abateu sobre a humanidade, para mostrar que os cristãos a vida inteira cuidaram de doentes. Hospitais, como nós conhecemos na sociedade ocidental, é fruto do trabalho de cristãos. É fruto do cuidado de mulheres e de homens que se levantaram para cuidar de gente, cuidar de outros doentes. Obviamente que o mundo foi se secularizando e outros gêneros de inspirações foram nascendo na sociedade ocidental e tomando conta. Mas medicina ou cuidado com gente com doença era algo predominantemente de cristãos. Cristãos que temem a morte e que leem nos evangelhos que Jesus tocava os leprosos, uma doença altamente contagiosa e sem cura. E esse toque é uma coisa muito importante de se notar, que não era apenas tocar. E nós sabemos do constrangimento que nos causa um corpo chagado perto de nós e mal cheiroso, com as possíveis necroses tomando lugar ali no corpo de alguém. Nós sabemos o que é isso. E nós lemos, estudamos e nos inspiramos no Evangelho. Aliás, essa noite eu vou pregar sobre isso. E tivemos medo de morrer. Um simples espirro na fila do supermercado já era sinal da pessoa andar com um desses sprays para tirar todos os vírus. Difícil, muito difícil, foi difícil pastorear e vem sendo difícil pastorear num ambiente de tamanha segregação, de tamanha divisão, de tamanha falta de unidade, de coesão do corpo de Cristo. Mas essa falta de ajuntar-se, tem se dado pela fragilidade quanto ao amadurecimento da ideia do Shabat, que é uma ideia que vem antes da lei. A de no 7º dia, depois de um ciclo de 6 dias de trabalho, nós separarmos esse dia para adoração, para refletirmos sobre os assuntos espirituais. E eu fico imaginando que é para essa gente, para nós, com tamanha fragilidade, que o Senhor Jesus Cristo voltará. Por isso, minha palavra essa manhã é uma palavra de alerta. Não se sinta minimamente sobre nenhum tipo de correção. Eu diretamente não sou o interventor divino da sua vida espiritual.
Eu sou apenas um comunicador da mensagem do Evangelho. E se há algo que mata a igreja, mata. E nisso o diabo foi extremamente preciso. Não houve grandes tentações, não houve uma massa caindo em um estado de imoralidade sexual. Houve apenas um movimento no tabuleiro de xadrez. E o tabuleiro foi: vamos impedir que eles se juntem. Vamos impedir que eles se juntem. Isso vem roubando das comunidades a graça do congregar. E o esfriamento se torna apenas uma questão de tempo. Rapidamente você começa a gostar da experiência de ficar sentado em casa ou deitado no sofá com um celular conectado com o culto da igreja. Ninguém precisa sair, se arrumar, não precisa conversar com ninguém, não precisa afiar-se com ninguém, porque o ferro com o ferro se afia. E ali fica nessa condição. Observe como é importante congregar. No Salmo capítulo 22, versículo 3, tentando enxergar essa quarta dimensão, porque o nosso olhar é tridimensional, mas há uma quarta dimensão para a qual nós muitas vezes somos impedidos de ver. A Bíblia diz, inclusive, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a glória de Deus. Se há algo que o príncipe deste mundo sabe fazer, é cegar entendimentos. Olha o que acontece. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Com esse ajuntamento do povo da aliança para cantar. Até cantar foi algo colocado em xeque. Por quê? Porque quando você canta, você transmite mais o vírus. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nós não vemos, mas quando cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Quando cantamos sobre nossa fé, sobre aquilo que a Bíblia Sagrada revela, Deus é entronizado. Não é que Ele ora está sentado no trono, ora está fora do trono. Não, mas o trono e o governo divino fica mais perceptível ao nosso coração, à nossa vida. O governo divino, soberano, enquanto cantamos. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Deus está aqui. Mas Deus se faz presente na reunião. 2 é a unidade plural mínima que existe. 2 pessoas. 3 já é a unidade coletiva do povo de Deus, dos servos de Deus, dos filhos de Deus. Ali estou no meio deles. Infelizmente, esse plano maligno está funcionando. E enquanto o diabo avança implacavelmente com a sua agenda, esvaziando a fé do seu significado, afastando os crentes das suas comunidades,
os cristãos dormem. Onde isso vai chegar? Deixa eu tentar responder essa pergunta, despertando a sua inteligência, juntamente com a sua espiritualidade, com a sua fé. Onde isso vai chegar? Palavras do ex-presidente Lula, nessa última semana. A gente não pode, entre aspas, de forma precipitada, achar que a gente anuncia a vacina e o povo vai tomar. Não. O povo tem que ser convencido outra vez da eficácia da vacina. E nós vamos ter agora que pegar muita gente que combateu a vacina, que vai ter que pedir desculpa. Eu, pelo menos, pretendo procurar várias igrejas evangélicas e discutir com o chefe delas o seguinte: qual é o comportamento de vocês nessa questão da vacina? Ou nós vamos responsabilizar vocês pelas mortes das pessoas? Estas palavras parecem ser coerentes, ou pelo menos elas parecem realmente, tem nexo, que diz o ex-presidente. Mas a ideia é dificultar ao máximo o direito ao exercício público e comunitário da fé. A perseguição pode estar a caminho e tudo se refere ao congregar. Em outras palavras, Nero voltou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o incêndio que lambeu a cidade de Roma na década de 60 e que destruiu grande parte, 2/3 da cidade, o único terço preservado foi o terço onde viviam os cristãos, e por isso eles foram acusados de serem os incendiários da cidade de Roma. Nero voltou, agora nós vamos ser acusados por conta de espalhar-se um vírus que nós não sabemos sua origem, mas há gente de pé junto, e eu não desprezo essa conspiração mundial contra o Senhor e contra o seu ungido, como diz o Salmo capítulo 2. Há quem diga e afirme que ele foi um vírus de laboratório, e outro, inclusive, anda em teste um outro vírus bem pior. Em outras palavras, a tentativa de controle populacional vai continuar. E a Bíblia Sagrada fala sobre isso, pastor, fala. E qual é, na verdade, a grande saída para nós nos mantermos vivos como cristãos, na expectativa de que o dia do Senhor está se aproximando? O simples ato de congregar, de estarmos juntos, sem medo da morte. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ver que o rebanho se dissolvia com tanta facilidade, eu fui visitar todos os idosos da igreja. Todos aqueles que estavam em idade avançada, e eu educadamente fiquei na porta da casa de cada um, dizendo para eles: eu não preciso entrar, eu não quero causar nenhum drama à sua família, que seus filhos vão dizer: não, pastor, por favor, entre. E lá fui eu e a irmã Lourdes, 2 idosos, visitar os idosos da igreja, e os encontrei num estado bem pior do que o estado infeccioso
por um vírus ou uma bactéria. E era uma infecção na alma, no coração. Gente triste, deprimida, aflita. Enquanto isso, uma outra parte da comunidade se distanciava da igreja com medo do contágio. Eu prego o evangelho há 40 anos. 7 deles eu estive em África, exposto às mais terríveis assolações, pregando em campo de refugiado, pregando em aldeias interioranas, no Malau, em Moçambique, na África do Sul, no reino de Suazi, lá da Suazilândia. Se eu tivesse medo da morte, eu não seria pregador do Evangelho. Eu sorrio para a morte. E por quê? Porque dentro do meu coração há um ansioso desejo de contemplar Jesus o mais rápido possível, porque o mundo e tudo aquilo que está nesse mundo perdeu sentido e significado para mim. Mas querem culpar os cristãos, até mesmo, do avanço do vírus. A verdade é que esse é o mesmo espírito que governou o coração de todos os grandes perseguidores do cristianismo desde o seu nascimento. E preparem-se, nós também seremos perseguidos. Você também será perseguido. Observe a perseguição espiritual que as famílias fluminenses, ou pelo menos a família de Sepetiba, essa semana, na quarta-feira, saiu essa notícia no site Povo de Sepetiba. Estudantes de colégio municipal em Sepetiba terão aulas de cultura em terreiro de candomblé. Isso vai bater na sua porta também. Daqui a pouco não vai ser só em Sepetiba. Vai ser em toda parte. Você imagina, seu pequeno vem aqui no domingo, recebe instrução na escola bíblica dominical e durante a semana passa 6 dias visitando terreiros de candomblé da cidade, a título de estudar a cultura africana. As pressões começaram. E elas vêm afetar principalmente aqueles que não têm filtro, as crianças. Por isso eu orei pelas crianças hoje. A igreja vem tentando se safar dessa armadilha. Como? A gente é uma comunidade do Classical Conversation. A gente começou a estimular famílias da igreja, educar seus filhos em casa, a tentar ter uma alternativa de educação fora do modelo tradicional de escola, que tem somente 100 e poucos anos de tradição. Crianças eram educadas por seus pais durante o Velho Testamento, a cultura judaica, cultura que dá forma à nossa fé, tinha essa expressão.
Esse é um anúncio do Conselho Federal de Psicologia, que defende a ideologia de gênero no sistema escolar brasileiro e que tenta a todo custo, desde 2011, aprovar uma PL chamada 8035/10, que aprova o Plano Nacional de Educação, tendo a ideologia de gênero como parte do currículo do sistema escolar brasileiro. Não vai demorar muito. A escola do seu filho vai ter banheiro unissex. E a sua criança vai começar a chegar em casa com a seguinte pergunta: papai, eu sou menino ou menina? Eu sou o que eu posso escolher? A ideia é de alertar os irmãos para os perigos que rondam sua casa, sua família, sua vida, sua fé, e mostrar para vocês que congregar é a porção mínima nesse elemento chamado fé cristã, que nós não podemos permitir que nos roubem. Os canais de filmes e desenhos Disney e seus estúdios se tornaram uma espécie de plataforma promotora da causa LGBTQIA+. Tudo que tinha a chancela Disney, a gente comprava e levava para casa, porque realmente não havia nada demais no Pato Donald e no Mickey. Só que o controle desses grandes estúdios de produção no mundo inteiro ganhou novas dimensões e que atacam sensivelmente o coração da fé cristã. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Não existem mais de 90 tipos de sexo, e não existe a história de que eu não sou binário, eu estou fora desse universo binário, e há quem esteja se apresentando como um ser pansexual, ou seja, uma pessoa que admite diversos tipos de amores. Que dias difíceis. Meu pastor não teve que lidar com isso. Pregou, pecou como todos, morreu, e ele não teve que lidar com essa agenda, ou ter que vir a público, alertar sua comunidade quanto a isso, e correr o risco de sair daqui com o rótulo. Ele está dizendo isso porque ele é adepto de um dos lados da política. Isso não tem a ver com política. O que há é uma agenda global governando políticos. Há uma quarta dimensão que nós não podemos deixar de enxergar. Há uma luta, uma batalha, uma guerra, para a qual eu quero chamar a sua atenção. Os estúdios Disney produziram o primeiro beijo gay em materiais dirigidos ao público infantil. Pode acreditar que aquele desenho aparentemente inofensivo, que o seu filho viu na casa do coleguinha, ou viu na escola,
lá no meio do caminho tem uma ou outra mensagem subliminar, dizendo o que pensa e o que não pensa. Junte a isso ao fato de que 98% dos brasileiros, respondendo a uma pesquisa, declararam-se cansados. Considere isso, os pais estão cansados, os avós cansados estão. Educar, como disse o meu amigo Bill, lá da outra América, educar é cansativo. Combinação terrível, falta de congregar, 98% das pessoas declarando-se cansadas e toda uma agência de produção internacional envolvida com uma agenda global. Aí você é jovem, ainda não casou, ainda não teve filhos, e você imagina assim, eu não estou nesse contexto, graças a Deus, eu não tenho filhos para criar. Terão. E terão seus filhos num mundo bem pior do que aqueles que vocês nasceram. Um mundo em que ameaça toda a área da produção, porque tem políticas envolvidas no mundo inteiro para o cancelamento econômico das nações, porque populações empobrecidas e esvaziadas de condição econômica são mais fáceis de serem controladas. Essa é a razão. E aí o seu menino, jovem, está fazendo vestibular para encontrar um lugar ao sol no meio desse mundo cada vez mais caótico, tem dificuldade de encontrar emprego. E por quê? Porque as grandes forças empregadoras desistiram de produzir num país em que você não é estimulado à produção. Mundo difícil. Já somos 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Estudiosos entendem que todos esses acontecimentos, com pandemia, empobrecimento das nações, falta de produção, falta de trabalho, é uma tentativa de diminuir a população mundial, porque aí é menos uma boca para comer. E até em países ditos desenvolvidos, a agenda se impõe. Irmãos, nós precisamos abrir os olhos para essa dimensão da vida espiritual. Eu queria trazer para vocês algumas informações do censo inglês. Infelizmente, eu não tenho informações do censo nacional. Mas essas informações me chegaram essa semana, quando se fechou o censo na Grã-Bretanha. Em todas aquelas pequenas nações que fazem parte do grande Império Inglês, aquele império sob o qual o sol nunca se punha. Esse império vem caindo. Nós estamos falando da Inglaterra de John Wesley, de Charles Spurgeon, de Martin Lloyd Jones. Nós estamos falando de um império que produziu, desde o século XVII,
eminentes personagens do mundo cristão. Olha o que aconteceu no censo que eles responderam. O penúltimo censo foi em 2011. O último agora em 2022, uma década depois. E qual foi o comportamento da população inglesa? O número das pessoas que se declaravam cristãs, respondendo o censo em 2011, foi de 59% para 46%. O número de cristãos diminuiu. Os que se declaram cristãos. Ao mesmo tempo, houve um aumento de 44%, para ser exato, dos que se autodenominavam muçulmanos. Aí você pode dizer, pastor, é uma comunidade de imigrantes, mas eles estão lá. Agora, o mais interessante aconteceu quando eles perguntaram sobre satanismo. O diabo não está brincando de ser diabo. O que aconteceu foi que houve um aumento em 10 anos de 167% dos que responderam ao censo dizendo serem adoradores abertos do diabo. Pastor, isso é lá na Inglaterra, isso não tem nada a ver conosco, mas sempre chega. Agora, com esse mundo conectado e interligado, nós estamos vivendo sob as mesmas ênfases e os mesmos ataques. Um aumento de 167% dos que se declararam adoradores de Satanás. Uma geração inteira exposta a uma agenda globalista e uma igreja frágil que mal tem forças para congregar, pode ser o quadro profético ideal para o fim da era cristã. E o fim da era cristã combina com a manifestação do filho da iniquidade, o anticristo, que será destruído na volta de Cristo Jesus com o sopro de sua boca, mas vai fazer um grande escarcéu. E a pergunta que não quer calar é: o que nós, como cristãos, fazemos diante de todos esses alertas? Continuamos com o nosso estilo de vida, porque a gente tem para nós que nós somos cristãos ao nosso jeito, do nosso modo. O que eu tenho feito, e é tudo que eu posso fazer, eu não tenho uma arma contra isso, a não ser a pregação. E a oração, que nos meus momentos de intimidade com Deus, eu oro e clamo ao Senhor pelo seu filho, pela sua filha, por você, para que Deus não permita que a chama do Evangelho se apague em seu coração. Para que o amor a Jesus, e especialmente a compreensão dessa quarta dimensão, desse universo espiritual que te rodeia, seja mais clara para você, e você compreenda, perceba, que nós não estamos num tempo em que temos a opção de ser ou não ser, de fazer ou não fazer, de cumprir ou não cumprir, a uma determinação simples das Escrituras. Seja você a diferença, irmão.
Congregue. A vitalidade de uma comunidade está em seus cultos públicos. Congregue. Honre ao Senhor. Considere guardar o Shabat para a glória de Deus. Congregue, gente boa. Quem é o autor para dar os créditos dessa arte? O pessoal da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, do pastor Jeremias. Congregue, gente boa. Estejamos firmes, alertas, atentos. Sua família não é diferente das outras. E a única arma poderosa que nós temos é essa espada. Abra, no meio do seu cansaço, oportunidade de falar da palavra de Deus aos seus filhos, de reavivar o culto doméstico, de assumir de uma forma plena e maciça o domingo como o dia do Senhor. E aqueles que tiverem a quarta-feira disponível, a noite de quarta-feira, venha orar. Venha orar conosco. Nós estamos aqui aguardando por você. Que Deus o abençoe. Vamos ficar de pé. Nosso amado Deus e Pai,